da segunda semana do nosso estudo sobre os últimos dias. São 3 semanas falando sobre esse assunto tão importante. Na quarta semana, na igreja, respondendo perguntas, dando um estudo mais aprofundado e tendo comunhão. Quero começar com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 16, versos 2 e 3. Está aí no seu esboço. Se você não tem, peça ao seu líder ou olhe no aplicativo da igreja. Jesus respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Jesus diz assim: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Ou seja, vocês conseguem entender os sinais de coisas naturais, mas não conseguem entender os sinais de coisas espirituais? Hoje eu quero falar sobre os sinais da volta de Jesus, os sinais que ele vai voltar. É importante que você lembre novamente das perguntas dos discípulos quando mostraram para Jesus o templo e Jesus falou: olha, esse templo será destruído. E eles perguntaram como é que vai acontecer isso, quais são os sinais da destruição do templo, quais são os sinais da tua volta, quais são os sinais do fim do mundo. Lucas 21, Mateus 24, Jesus dá para nós vários sinais. E é importante você entender que os sinais da destruição do templo aconteceram exatamente como Jesus falou. Flávio Josefo, um historiador romano, ele escreve, conta como é que aconteceu, e quando a gente compara Flávio Josefo com a Bíblia, nós vamos descobrir que Jesus falou exatamente e o templo foi destruído 40 anos depois dele falar. O mesmo Jesus que falou sobre a destruição do templo é o mesmo Jesus que fala sobre a sua volta e sobre o fim de todas as coisas. E os sinais precisam de ser entendidos. Jesus então dá vários sinais. E entre os sinais que Jesus dá para a sua volta, tem sinais políticos, como nação contra nação, guerras, rumores de guerra. Tem sinais ecológicos, como a mudança do tempo, sinais nos céus. Ele fala de sinais morais, de pessoas sobre o casamento, sobre a família e etc. E ele também fala sobre outros sinais. E é interessante a gente entender, quando a gente vai olhando, que esses sinais estão acontecendo ao nosso redor. Você diz assim: pastor, mas sempre houve guerras, sempre houve terremotos, e é verdade. Mas a frequência e a magnitude desses sinais são muito maiores. Vamos olhar, por exemplo, o sinal político. Hoje nós temos a ameaça do terrorismo, a ameaça nuclear do Irã, da Coreia do Norte, esse vácuo de liderança na Europa, muito importante você entender isso. A volta, entre aspas, do Império Romano na Europa. Quando eu vou na Europa, eu vejo que esse cenário está sendo apresentado. Sempre houve guerras, mas nunca na dimensão de 2 guerras mundiais como nós tivemos no século XX, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que foi terrível. Vim da Polônia, quando estive em Auschwitz, ver a dimensão do que aconteceu. Sempre houve maldade, sim. Sempre houve imperialismo, sim, mas não na dimensão que houve no século passado. Cenário econômico presente, o fracasso do euro, muito importante. A China como uma nova potência mundial, uma só moeda, essa tentativa de uma só moeda, de uma ordem mundial. O cenário ambiental presente, desastres naturais, terremotos, chuva, a cinza vulcânica, o aquecimento da terra. E o cenário moral presente, muito importante. Toda verdade hoje é relativa, ou seja, não existe preto e branco. A pessoa diz assim: para você é preto, para mim é branco, outro diz é cinza, porque o relativismo diz que não há uma só verdade. Isso tem a ver com a volta de Jesus. Paulo claramente diz isso no livro de Timóteo, a destruição da família, a destruição de valores. São muitos sinais que apontam para a volta de Jesus. E eu quero que você entenda o seguinte: em Lucas capítulo 21, quando Jesus estava falando sobre a sua volta, lá no capítulo 21, respondendo a pergunta dos discípulos, ele falou da destruição do templo. Jesus nos deu o maior de todos os sinais. E nos minutos que eu tenho, eu quero falar sobre esse maior de todos os sinais. Lucas capítulo 21, mesmo capítulo que vimos na semana passada,
Verso 29, Jesus diz assim: observem a figueira e todas as árvores. Observem a figueira e todas as árvores. A figueira, claramente na Bíblia, é uma alusão à nação de Israel. As outras árvores são as nações, como elas lidam com Israel. Israel não é a melhor nação do mundo, Deus não escolheu porque eles são melhores, maiores do que qualquer um. Deus escolheu pela sua soberania. A história começa em Gênesis capítulo 12, quando Abraão se torna o pai dessa nação. E através dos seus filhos Isaac e Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel, os seus filhos, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, eles são a base da nação de Israel. Eles vão para o Egito, ficam lá 430 anos, crescem uma multidão, são tirados dali através de Moisés e Josué, levados para a terra prometida. Deus dá a eles juízes, depois reis, e eles são para ser instrumentos de Deus, para que todo mundo seja abençoado, para que todo mundo conheça a Deus. Eles falham por causa da idolatria, eles eram para ser um instrumento pela qual o Messias vem, isso acontece, e por causa da idolatria eles são levados para o exílio, são destruídos, a nação é destruída, o templo é destruído. Deus, através dos profetas, traz-nos de volta. Lá no livro de Daniel e Ezequiel nós encontramos essa promessa, eles voltam à terra e há muitos sinais, a Bíblia aponta, todos os sinais apontavam para a vinda do Messias, o momento exato. E quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, sentado num jumento, ele entra na cidade e as pessoas começam a dizer: Hosana, Hosana nas alturas. Em aramaico, salva-nos agora, salva-nos agora. Eles entendem que ele é o Messias que está cumprindo as profecias. Jesus cumpriu as profecias, mas não cumpriu as expectativas deles. Eles queriam que ele se tornasse um rei e que fosse tirar a eles do jugo de Roma. Mas Jesus não foi para o palácio, ele foi para o templo, porque antes de ser rei, ele quer ser Senhor e Salvador. E por causa disso ele foi crucificado. E quando Jesus entrou na cidade, Lucas capítulo 21, ele diz claramente: vocês não entenderam o tempo da vossa visitação. Todos os sinais apontavam para a minha vinda. E Jesus então dá sinais para a sua segunda vinda. E assim como as pessoas não entenderam a primeira vinda, muitos não vão entender a segunda vinda. E a nação de Israel é o maior sinal. Eles deixaram de ser nação no ano 70, quando o templo foi destruído. E por mais de 1900 anos não tinham nação. Em 1948, em um só dia, se tornaram uma nação, em cumprimento da profecia de Isaías e de Ezequiel e de muitos outros profetas. Em 1967, Jerusalém se tornou a capital de Israel como cumprimento de uma profecia. E no ano 2008, 70 anos depois da nação de Israel ser fundada, os Estados Unidos reconhecem a Jerusalém como capital e transferem a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso não é coincidência, isso é cumprimento da palavra de Deus. E a nação de Israel nos mostra claramente que a volta de Jesus está perto de acontecer. Jesus falou: vocês precisam de entender os sinais e precisam de entender esse sinal. Eu termino com a mesma passagem que nós vimos na semana passada. Jesus falou em Lucas 21, fiquem alertas. Não deixem que as festas, as bebedeiras, os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Esse dia acontecerá e cairá sobre todos que vivem neste mundo. Não precisa de pegar você de surpresa. Eu queria, nesse momento, dizer que o nosso líder, o líder do seu grupo, vai ajudar vocês com algumas perguntas para discussão, oração. Na semana que vem eu volto pelo terceiro ensinamento e na quarta semana na igreja. Deus abençoe.